dia da apresentação final, do trabalho final de graduação. Nervoso pra caramba. É isso. E esperando pelo alívio que vai vir daqui a pouco. Tá tudo pronto, tem que estar, né? Daqui a pouco, daqui a 50 minutos. E é isso. Esses aqui são os Adobes corpos de prova que eu produzi para essa segunda etapa do TFG, com diferentes proporções de resíduo, de construção e demolição e cal. Os adobitos. A gente está indo pro Mário. Qual Mário? O Mário da papelaria do Mário. Todo estudante de arquitetura da FFRJ conhece o Mário. Vamos lá imprimir a ata da banca e preparar tudo para a apresentação de agora. Bom, gente, bom dia a todos. Vamos dar então a banca final de TFG 2 da Tamily. Queria antes de começar a agradecer a... Estão me filmando? Tá. Eu também sou contra. Céu. Eu tô microfonada. Eu tô nas profundezas do desespero. Oi? Tem, cara. Meu Deus. Tudo bem filmar isso? Pode ser? Tudo bem? Queria então agradecer a presença da Hayley e do Vicente aqui na banca da Tamily. Agradecer aí a disponibilidade, tá? Tamily, eu vou te dar então 20 minutos para você apresentar o seu trabalho. Depois a gente vai passar a palavra para a banca. Depois a gente vai deliberar, tá bom? Beleza. Então vamos lá. Meu nome é Tamily, estou aqui apresentando meu trabalho final da graduação. O tema é desempenho de adobes com resíduo de construção e demolição. É um estudo sobre resistência e durabilidade. Foi orientado pela professora Beatriz. E esse trabalho ele é um trabalho que ele nasceu de algumas inquietações pessoais, acadêmicas, ambientais. E desde o início da graduação a gente entende que projetar edifícios, projetar arquitetura não é só você projetar espaços, mas a gente precisa pensar em como as pessoas vão viver, quais são os espaços que essas pessoas vão viver, como elas vão viver nesses espaços e como que a gente vai construir esses espaços que elas vão viver. Então toda essa inquietação nasce também de um período de instabilidade habitacional que eu vivi antes, e isso desperta na gente uma sensibilidade para a questão da moradia, e que é uma das prioridades nossas quando a gente fala de construção e arquitetura. Ao longo dessa graduação também eu encontrei espaço para essas inquietações em algumas disciplinas que falam sobre construção, materiais sustentáveis, alternativos aos materiais convencionais que a gente usa, e também as técnicas de construção com terra, né? Que são técnicas milenares, mas que ainda estão trazendo vários ensinamentos para a gente hoje. E o adobe foi especificamente uma das técnicas que dialogou com essas discussões, com essas inquietações que eu levantei aqui para vocês agora. Então, eu espero que, independente dos resultados, esse trabalho ele inspire novas discussões sobre a indústria da construção civil, sobre o que tem sido feito atualmente, como tem sido tratado os descartes, os resíduos e a construção com terra, que tem voltado para essa área de protagonismo e que a gente espera que cresça cada vez mais. Gente, foi aqui que tudo começou. Essa é a sala de aula do laboratório do canteiro experimental. É aqui que a gente faz as disciplinas de construção 1, construção 2, onde a gente aprende a parte de tecnologia da construção aqui na FAU.
Aqui é onde a gente assiste às aulas, aqui é onde a gente acessa os equipamentos, faz alguns dos ensaios que a gente precisa fazer no desenvolvimento das nossas pesquisas. Aqui é onde muita coisa acontece. Quais foram as coisas que você usou? As coisas que eu usei? Peneira, a gente usa muito peneiramento para fazer ensaios de granulometria, mesa de abatimento, a gente faz os ensaios de abatimento. Você coloca a massa aqui, dentro de um cone, e aí você vai girando essa mesa assim. E ela faz esse barulhão. E aí depois você mede o tamanho que essa massa se espalha aqui, e daqui você tem os seus parâmetros. Aqui é uma prensa que já funcionou, quem sabe um dia ela volta a funcionar. Enfim, balança, os materiais, cimento, areia, as coisas que a gente usa. A balança que a gente usa, os materiais que a gente usa. É uma sala de apoio ao canteiro experimental também, então tem muita coisa. Aqui ficam os corpos de prova, que a gente faz os ensaios de concreto, principalmente as turmas de concreto 2, as peneiras que a gente usa. E aqui dentro é uma parte importante para quem está trabalhando com resíduo, porque é onde fica o nosso moinho de barras. A gente joga o resíduo aqui dentro, liga ali e ele vai com as barras rolando, moendo o resíduo ou seja lá o que você precise moer, é aqui dentro que a magia acontece. Depois dessa contextualização pessoal, uma contextualização um pouco mais generalizada, como a maior parte de vocês aqui sabe, né, a nossa indústria da construção civil, ela tem um papel muito determinante dentro da sociedade como em geral, na construção de cidades, de habitações. Também é um índice econômico muito importante, né, o desenvolvimento da construção civil em um país, isso é mensurado através disso, mas também é um dos grandes agentes emissores de gases de efeito estufa, é um dos grandes emissores de resíduos, ele é uma das indústrias que causa maiores impactos ambientais hoje, e a gente precisa pensar sobre isso. Entre esses resíduos que a gente está falando, eu vou trazer aqui para a nossa discussão os resíduos da construção e demolição, que são esses resíduos que vão trazer esses impactos para as cidades, vão trazer esses impactos para o meio ambiente, mas que, se forem processados, eles podem ser reincorporados dentro da cadeia de produção. E dentro desse cenário, né, nasce aí a busca por materiais e sistemas construtivos que tenham um menor impacto ambiental, mas que precisam também ter um bom desempenho técnico. A construção com terra ela vai se inserir aí nesse encaixe que eu estava falando, e entre as principais vantagens dela está o baixo consumo energético, a utilização de materiais locais, esse baixo impacto ambiental que a gente estava falando. Mas apesar dessas vantagens, o adobe ele ainda possui algumas limitações quando a gente está falando sobre durabilidade, estanqueidade, resistência. Então aqui surge o questionamento de será que o resíduo da construção civil ele pode contribuir para melhorar o desempenho desses adobes? E aí foi aí que, dentro dessa pergunta, que se lançou a investigação desse trabalho. Bom, o objetivo geral é investigar a viabilidade da incorporação da RCD em adobes estabilizados com cal e avaliar o desempenho físico, mecânico e de durabilidade desses adobes. Os objetivos específicos: produzir adobes com diferentes teores de RCD, avaliar a retração, a resistência à compressão, a absorção de água e a durabilidade, comparar esses traços experimentais com uma mistura de referência e correlacionar o desempenho obtido, as características e as composições de cada uma dessas misturas. Para começar esse processo, a gente fez uma revisão de literatura. Aqui eu pesquisei por duas bases, que foi a Scopus e a Cielo. No trabalho eu tenho mais detalhado quais foram esses nomes que eu coloquei ali dentro, mas o total de registros identificados foi 39, os artigos. Passei eles por algumas triagens. Eu tirei alguns registros que eram puramente teóricos, que não tinham validação experimental ou que eram fora desse escopo da revisão. Aí eu tive dessa filtragem 12 artigos que estavam dentro desse tema, mas eu precisei excluir alguns porque alguns eu não conseguia abrir esses artigos.
E aí me restaram 7 artigos e foram 7 da Scopus e 1 da Cielo. Aqui estão os artigos que foram selecionados. O que essa revisão trouxe para mim, que é a parte que mais interessa agora. Então, as principais evidências. Eu vou ler para eu não me perder, porque senão é revisão. O RCD ele apresenta um potencial de aplicação em materiais terrosos. Vários desses artigos mostraram isso, mas eram RCDs às vezes diferentes. O que eu estou trabalhando aqui é um RCD misto, às vezes tinha RCD cerâmico, RCD só de concreto. Os efeitos do RCD variavam conforme o tipo de solo, o resíduo, a granulometria e o estabilizante. Essa variação ela já é esperada porque a gente está falando de solo. Solos eles vão ser diferentes, então a gente vai ter essa variação. A incorporação da RCD ela pode alterar a retração, a resistência, a absorção, a compactação e a durabilidade. Não foi identificado um teor ótimo universal de RCD, porque ele está sendo incorporado num solo. Cada um estudou um solo diferente, então a gente não consegue definir isso. O desempenho ele deve ser analisado de forma integrada e não por uma única propriedade. Isso a gente já conseguiu verificar também na primeira etapa do TFG, porque às vezes algumas misturas que desempenham bem para determinados critérios não vão desempenhar bem para outros, então a gente precisa analisar isso de uma maneira mais integrada. As lacunas que eu consegui identificar nessa revisão: a ausência de metodologias consolidadas para o projeto de mistura, teve uma grande variabilidade entre os solos e entre os resíduos também, não tinha a padronização dos programas experimentais e poucos estudos integram desempenho físico, mecânico, geotécnico e ambiental. Eles vão cada um falar sobre um critério diferente. Bom, mas eles contribuíram para esse trabalho. Eles fundamentaram a escolha dos teores de RCD e dos materiais utilizados, as quantidades que eu ia usar. Eu consegui partir de alguns princípios lendo essa literatura. Orientou a seleção dos ensaios que eu iria fazer e também me apoiou na interpretação de alguns dos resultados experimentais. Esse aqui é o canteiro experimental da FAUFRJ. É aqui que funcionam as disciplinas de construção, as disciplinas dedicadas à tecnologia da arquitetura, aqui onde a gente desenvolve parte das nossas pesquisas. Ali está o pessoal que trabalha com bambu. Também lá fora vocês vão conseguir ver o trabalho dos alunos de construção 1, de construção 2, o pessoal que está iniciando, sendo sensibilizado ao canteiro, já logo desde o primeiro período. O canteiro da FAU ele já atinge os estudantes desde o primeiro período. Nosso canteiro é o melhor canteiro de todos. Aqui é a nossa casinha onde a gente guarda todos os nossos equipamentos, tudo que a gente precisa. Esse aqui é o restante dos adobinhos que os alunos fizeram. Enfim, aqui muita pesquisa criada. Vou sentir muita saudade. Aqui são os materiais, que esse aqui é o primeiro, é o resíduo da construção e demolição, a palha que foi utilizada na primeira etapa, o solo e a cal. E para começar a gente fez a caracterização do solo, foi feito na COP, eles fizeram para a gente, e a gente tem aqui toda a granulometria, os limites de Atterberg que ajudam a gente a desenvolver essas misturas, tendo como base essa caracterização de solo e as correções que seriam necessárias. A preparação da RCD, eu fiquei devendo no TFG1, mas está aí como foi feito. Aqui a gente pegou os resíduos daqui do próprio canteiro, o canteiro experimental daqui da FAU. É um RCD misto, então eu usei resíduo de tijolo cerâmico e de tijolo de concreto. Então a primeira etapa é essa britagem inicial que é feita manualmente no apiloamento. E aí quando ele chega mais ou menos nesse tamanho de brita, a gente leva para o moinho de barras. A gente padronizou para deixar por 3 minutos nesse moinho, que é o Silvoso ensinando como é que usa o moinho de barras. Depois disso, ele passou por uma peneira de 4,8 milímetros para a gente conseguir ter essa trabalhabilidade legal com a RCD. Bom, a primeira etapa, esse experimento foi desenvolvido em 2 etapas, uma entregue no TFG1 e uma agora. A primeira etapa experimental, eu desenvolvi 4 corpos de prova, eu mudei o nome deles, fica mais intuitivo, mas pelo menos para mim. Então aqui, todos eles vão ter 10% de cal. O R é a quantidade de resíduo, a porcentagem de resíduo, então a gente tem um traço de referência que tem só cal e sem resíduo e sem palha. Todos eles têm 1% de palha nessa primeira etapa. E aí, o cálculo da água ele foi baseado na massa seca total. O cálculo de cal, RCD e palha foi baseado no solo. E aqui foram a foto dos ensaios que foram realizados. A segunda etapa, depois
dos primeiros ensaios, eu precisei rever a composição das misturas. Eu retirei a fibra porque eu não estava conseguindo avaliar o desempenho da fibra e do RCD. Então eu retirei uma variável, estou trabalhando só com o RCD na segunda etapa. Testei novos teores de cal como estabilizante e aí desenvolvi novos traços. Então a gente tem um outro traço de referência, dessa vez ele é só o solo e cal, 10%, sem RCD e sem palha. Nenhum aqui tem palha. O segundo tem 10% de cal e 10% de RCD, que é esse aqui. Esse tem 10% de cal e 20% de RCD. Aqui a gente aumentou a porcentagem de estabilizante, então a gente botou 20% de cal e 10% de RCD. E aqui 20% de cal e 20% de RCD. Aqui é o laboratório de... Qual que é esse laboratório, Rayana? É a sala do meio. É a sala do meio. É a sala onde as pesquisas são desenvolvidas e também onde é ministrada a aula de construção com terra. Então aqui você vai ter vários trabalhos de mestrado, de doutorado, alguns da graduação. Parece uma bagunça, mas não é. Muita pesquisa científica está sendo desenvolvida aqui nesse lugar. Tem muito conhecimento investido aqui, galera. Muita coisa. Os resultados, vou apresentar os resultados da primeira e da segunda etapa para a gente conseguir ter uma comparação visual, tá? Então, na primeira etapa, as misturas estão indo por ordem, né? De 0, 5, 10, 20%, e eu também fiz um traço sem fibra. E na segunda etapa, eu fiz também 5 traços para analisar a retração. Na compressão, na primeira etapa, nenhuma das misturas chegou no limite da norma. Acontece, né? A gente fez aqui os traços, eu refiz com a esperança de que, poxa, 20% ia dar muito certo. Um traço chegou no limite da norma, que é de 1,5% MPa. A gente refez da mesma forma esse ensaio, não teve diferença, os dois ensaios foram feitos do mesmo jeito. Os ensaios de absorção, aqueles têm o limite, né, de absorção e eles não ultrapassaram esse limite, mas para esse ensaio a gente usou a norma do solo-cimento, porque o Adobe não tem esse ensaio, então a gente adaptou, mas a gente conseguiu chegar num bom resultado. Na segunda etapa a gente teve menos absorção ainda. E a durabilidade que só foi feita na primeira etapa por conta de equipamentos. E a gente conseguiu ver que ia aumentando a RCD, ia aumentando a desagregação, mas esse resultado também não era linear. Nenhum dos resultados, se vocês verem, são lineares. Então isso tornou um pouco difícil analisar esses resultados, porque eles não são lineares. Uma questão importante também que mudou da primeira etapa para a segunda, além da retirada da fibra e dos traços, foi a forma como eu fiz a incorporação de água. Na primeira etapa foi mais no sentimento ali, sentindo a terra e tal, colocando. Aí para a primeira etapa eu queria ter um pouco mais de controle experimental. Aí a gente fez o primeiro traço, o traço de referência. Eu entendi que aquele ali tinha uma trabilidade adequada. E aí eu levei para a mesa de abatimento para fazer ensaio de espalhamento. Aí ali eu consigo medir quantos milímetros chegou essa mistura. E aí ali eu consegui determinar um padrão para as outras misturas. E aí eu ia colocando a quantidade de água até chegar atender esse ensaio de abatimento que eu estava fazendo, para que eu pudesse ter um pouco mais de controle na quantidade de água que eu estava colocando e não ser tão aleatório como foi o primeiro. Então talvez isso também possa ter influenciado alguns dos resultados, principalmente de retração, que é influenciado diretamente pela quantidade de água também que a gente coloca no produto. As conclusões que a gente tirou a partir desses ensaios. O RCD ele influencia, sim, na retração, na resistência, na absorção, na durabilidade, de formas distintas e não é linear. Na primeira etapa, o que tinha 10% de RCD ele foi o que apresentou o comportamento mais equilibrado entre todos. Ele atendia a maior parte dos critérios. Na segunda etapa, o traço com 10% de cal, 20% de resíduo, ele se destacou em relação à retração, à compressão e à absorção, mas a gente ainda precisa verificar a durabilidade. Eu vou voltar para verificar a durabilidade. Afirmo esse compromisso com vocês. O aumento do teor de cal que a gente fez nessa segunda etapa, ele reduziu a absorção de água, mas ele não gerou aumento na resistência mecânica. Eu fiquei chocada com isso.
Não foi identificado um teor ótimo universal. E aquilo que a literatura já apontava para a gente lá atrás se provou real aqui. O desempenho depende da interação entre o solo, a RCD, a estabilização, a umidade e a produção. As limitações de estudo e desdobramentos futuros, se a FAUSP me aceitar. Limitações. Durabilidade da segunda etapa não avaliada. Os resultados foram obtidos para um tipo único de solo, mas que foi delimitado lá atrás, mas, enfim, é uma limitação, né? Eu não consegui analisar isoladamente a influência da fibra, e aí por isso ela foi descontinuada aí nesse processo. E as perspectivas eu consegui concluir os ensaios. Eu gostaria de avaliar diferentes tipos de solo, investigar isoladamente o efeito da fibra e explorar esse potencial do RCD como material corretivo da composição granulométrica. Não necessariamente para o aumento do desempenho, mas como substituição da areia, que é muito utilizada em várias técnicas de construção de terra, que é necessário. Então, eu gostaria de explorar o potencial do RCD nessa lacuna. Obrigada. Isso aí estão os meus funcionários que eu contratava para a obra. Então, Amelie, obrigada pela sua apresentação. Eu vou passar a palavra pro Vicente. Fica à vontade. Bom, também, eu agradeço de novo o convite de poder participar. Fiquei muito feliz de conseguir participar tanto da primeira quanto da segunda etapa. E eu fico ainda mais feliz de conseguir ver realmente a evolução do seu trabalho. E eu quero começar a minha fala destacando isso, assim, que parece que você fez 2 trabalhos em um. Então, o seu fôlego eu acho que é uma coisa que a gente tem que realmente destacar de forma relevante aqui para o seu trabalho. Então, parabéns por ter conseguido apresentar tudo que você apresentou no TFG1, que já foi bastante coisa, na primeira etapa, né, no TFG2 também, e agora o que você conseguiu apresentar para a etapa final. Claro que ficaram faltando algumas questões, você já falou isso, e teve alguns problemas de infraestrutura, que você teve dificuldade, mas eu acho que isso não diminuiu os resultados e o processo todo que você entregou aqui pra gente. Então, meus parabéns bastante por isso. Mirando algum tipo de publicação, eu acho que é importante que você fale o porquê que você não fez. Aqui é um TFG, é legal que você mostre todo o seu processo, mas a questão de você, não fiz a durabilidade porque a estufa quebrou. Eu sei que isso é a verdade, foi isso que aconteceu, foi o processo que você passou ali. Uhum. Mas eu acho que essa questão de infraestrutura pode estar presente aqui, mas eu acho que talvez para você também fazer um artigo para publicação, isso aí você tem que ou fazer ou não fazer. Tá. Eu acho que seria interessante você conseguir até realmente realizar esses estudos depois, ou então, se você for fazer uma coisa mais resumida para algum tipo de publicação, você retirar essa parte. Na parte ali da revisão de literatura, eu gostei muito, assim, eu achei que isso acrescentou muito pro trabalho, eu acho que te ajudou também bastante a você traçar várias diretrizes ali para a continuidade do seu trabalho, então acho que não foi uma revisão à toa, como eu vejo em alguns trabalhos, então foi uma revisão que eu acho que realmente te ajudou. Até porque você conseguiu fazer o link também da revisão com os seus resultados finais. Então você acho que é ótimo quando isso acontece, quando você vê que não é que eu já sabia só para ver a mesma coisa. Não, é importante você ver que você seguiu um processo que está de acordo com o que tem se produzido, tem se estudado. Eu acho que você está num caminho certo de procedimento científico, né? Então eu acho que isso é muito legal quando a gente vê esse caminho bem traçado no trabalho. Você usou a metodologia, você usou uma revisão sistemática e depois você conseguiu comprovar N coisas ali no seu processo de experimental, né? Eu só dou um exemplo também porque eu acho que quando você fala um pouco dos resultados da revisão sistemática, da revisão de literatura, eu acho que é legal porque a função dela é que o cara que está lendo o seu trabalho não precisa ler todos os artigos que você leu. Uhum. Então, eu ia até mais um pouco a fundo nos resultados, assim. Você fala de uma maneira, às vezes, um pouco ampla. Tipo, isso influenciou muito, o RDC influenciou muito na capacidade mecânica, ou então na durabilidade. Só que eu gostaria que você falasse um pouco mais como, assim, desse exemplo. Nesse caso, nesse artigo, com tal tipo de teor, com tal tipo de mistura, ele influenciou dessa forma, porque eu acho que isso me dá um pouco mais de parâmetro para depois eu conseguir comparar com os teus resultados. Então, por mais que eu sei que você leu, eu sei que você fez essa comparação na hora de fazer, mas estar no texto aqui me ajudaria a entender assim, o resultado também chegou muito perto daquele estudo que ela leu ali na revisão. Ou então, que aquilo ali fez sentido ou que fez completamente diferente. Por que será que está diferente? O que será que foi feito de forma diferente? Ou
qual material foi usado de uma maneira diferente. Então acho que isso é legal você ir até um pouco mais a fundo. Até porque você fez uma revisão boa, então acho que isso poderia estar mais bem detalhado. Aí, agora os resultados finais, né? Eu te achei um pouco, na tua apresentação, um pouco desmotivada, assim, não é linear, não tem como muito fazer análise. Só que pelo contrário, eu achei que foram super legais os teus resultados, assim. Então, eu acho que... Eu não consegui, cara, chegar e olhar e falar assim, ok, funcionou, não funcionou. Eu achei tudo tão flutuante que eu... Mas isso é produto total, isso é resultado. E além de eu não ter achado também tão flutuante, eu acho que isso é super legal como uma amostra de processo de projeto ali. Eu acho que eu te daria uma dica de defender mais seus resultados. Eu acho que os resultados foram bons, assim, foram legais e assim, mostram que faz sentido com o que você leu, mesmo você mesmo já levantou isso na sua fala. Então eu acho que você conseguiu um resultado interessante, você conseguiu pelo menos um traço atingir o que a norma pede em relação à resistência mecânica. Eu acho que você conseguiu falar bem sobre todos os outros testes que você realizou. Então eu acho que os resultados foram bons, foram interessantes, assim. E tem muita análise que pode ser feita em cima deles, sim. Eu acho que eu não ficaria desmotivado como você apresentou desmotivação no final do teu trabalho. E eu achei super interessante também quando você colocou ali os gráficos comparativos, que não tá aqui no teu trabalho, não tá dessa forma aqui nesse teu trabalho. Eu fiz de ontem pra hoje, Vicente. Mas eu achei bem elucidativo, assim. Eu acho que isso seria bom também ali na hora de você inserir, né? nos seus resultados, sabe? Sim. Pra você ajudar na hora de você fazer as suas análises finais e considerações finais. De qualquer forma, eu acho que a gente pode... Acho que esse trabalho não termina aqui hoje, né? Você sabe disso. Você mesmo falou que é um trabalho que tem muito pra onde ir. Então, acho que essa conversa aqui é uma conversa muito mais de momento que a gente está tendo, mas eu acho que a gente pode ter essas trocas ali mais pra frente. Se você tiver interesse de pensar em outras coisas para você realizar outras publicações, eu também estou super à disposição para a gente trocar essa ideia. E eu acho que esse trabalho não pode parar aqui, de qualquer forma. Eu acho que tem muito potencial, eu acho que você abrir um campo ali grande para você poder estudar e transformar isso em diversos artigos, e transformar isso em diversos projetos para você avançar para um mestrado, doutorado, é um mais que indicar. Então, eu acho que eu termino a minha fala com essa motivação para você. Você ter mais motivação com esses resultados e ter mais motivação com esse trabalho, que é um trabalho super interessante que pode dar diversos outros frutos. É claro que, de acordo com o que eu falei, assim, os próximos frutos vocês têm que começar a lapidar um pouco melhor. Sim. Você tem um TFG para transformar em um artigo ou uma carta para você aplicar para algum tipo de mestrado, etc. Você tem que lapidar melhor. Mas eu acho que o caminho está aí. Acho que você abriu um ótimo caminho como processo de trabalho final e te parabenizar novamente. Obrigada. Obrigada, Vicente, pelas observações, pelos comentários, pelas sugestões. Anotei aqui bastante coisa, depois eu concordo com tudo que você falou. Depois eu passo para a Tamily também. E vou passar a palavra então para a Reina. Parabéns pelo trabalho desenvolvido, pelos desafios que a gente sabe que tem da parte experimental em terra. Né? Muito. E Cortar os adobe. Cortar os adobe. E são muitos desafios, porque são muitas variáveis, o próprio solo tem a sua variável interna aí. Acho que gostei da sua motivação. Acho que você não trouxe isso na intermediária, trouxe agora. Acho que é interessante a gente saber a origem, né? Qual foi o interesse que cada estudante tem para poder desenvolver aquele trabalho. Então, gostei dessa parte. Acho que o seu texto está muito bom para uma leitura muito fluida, uma leitura fácil. Eu até estava conversando com a Bia isso hoje de manhã. A gente pega o texto, não é aquele texto que você trava a leitura, né? Que você faz a leitura de um parágrafo, passa para o outro e você não consegue entender as conexões. Então, foi muito fácil a leitura. Então, a Bia até me perguntou, você conseguiu ler aquilo ali? O texto estava... Conseguiu ler tudo, né? Li, porque estava fácil o texto. Quando o texto é difícil, né? O texto não está bem argumentado e bem colocado, as ideias bem colocadas, e aí você demora mais para ler. Então, eu acho que isso não foi problema, tá? Tá de parabéns, que tá muito boa, vocês ficaram muito bem e isso reflete no tempo que a gente tem para ler. Obrigada. Eu acho que é um assunto que não para realmente, né? Você tem muitas variáveis,
muitos questionamentos e dúvidas que nem todo trabalho consegue te ajudar a solucionar o seu, muitos ensaios que podem ser feitos, mas que tu tá fingindo dar tempo, você vai levar isso depois para o seu mestrado. E aí vamos entrar em resultado e falar na sua motivação. A banca está mais motivada do que... Assim, você está falando assim, eu fiquei... Aí eu vou entrar nessa questão da motivação. Eu fiquei muito motivada no resultado porque eu esperava algo, talvez você esperava algo mais. Ou valores maiores. Olha, eu vou te dizer que eu gostei do resultado, tô inocente. Porque você teve resultado, até na primeira etapa experimental, você teve quase um mega-raspão de resistência à compressão. Você chegou na outra etapa, você chegou a 1.6, e mesmo o outro que não é 1.6, você chegou a 1.4, você chegou a 1.3. Eu vou te dizer... Muito próximo da nota. Melhorou bastante. Se você fizesse, aí entra por isso que eu estou colocando um número de média, quantidade de amostras, né? Porque o seu conhecimento, você fez o quê? 3 amostras? Não, eu fiz... 5, foram 5 corpos próprios. Sim. Ela rompeu 5 de cada mistura. Em alguns tinha até 6, em alguns tinham 6. Mas se você pensar, você tem a Terra. Tudo bem que a Terra é uma terra única para aqueles, né, para todos os corpos próprios, a Terra era a mesma. Então, assim, não tem muita variável. Mas o RCD é variável. Você não consegue saber qual a proporção, apesar de você ter misturado 50 e 50, mas dentro de cada um deles, você não sabe se você tem mais cerâmico ou mais o de concreto ali dentro daquelas amostrinhas de 7%, de 7%, né? Mas assim, então isso já é uma variável. O próprio RCD, para mim, seja de concreto ou seja cerâmico, ele por si só já é variável. Todo o resíduo é poroso. Então, assim, e aí entra outra variável que você pode estudar depois do seu mestrado. Você entrar com ele já saturado ou não saturado. Que ele também, eu gosto dos resultados porque eu até estou conversando que o pessoal está usando resíduo na TAC, né? Para mim, eu imaginava o resultado, toda vez que usa resíduo, a resistência baixa, porque o resíduo é poroso, isso é material cimentício, né? Na terra toda diferente. Toda vez que você coloca resíduo, a resistência é um valor do resíduo baixa. E na terra, não. O resíduo faz o contrário. O resíduo até ajuda. É porque você tem uma matriz de terra que é diferente da matriz cimentícia, que é mais forte, né? Mais resistente. Então assim, eu acho os seus resultados bons. Assim, quando você diz... dificilmente a gente vai conseguir ter uma perfeição de resultado tão linear do jeito que você quer. Então você não pode ficar satisfeito. E aí, só para encerrar e para você ficar tranquila com você mesmo, tá? Com o seu trabalho, eu acho que o trabalho não é... Você coloca isso aqui na sua última parte lá nas considerações. Eu acho que o trabalho não é só dizer o RCD foi bom, não foi bom, aumentou, diminuiu, foi bom para retração, não foi bom para não sei o quê. Acho que não é só isso. Acho que o trabalho é muito mais do que isso, e isso é de qualquer trabalho. É você enxergar as dificuldades, você tentar mostrar caminho para outras pessoas de questões que a própria norma não apresenta, ou que o próprio laboratório não tem, né? Equipamentos que precisam melhorar, ou né, como fazer determinado procedimento, né? O próprio trabalho em laboratório, né, que nem todo mundo tem, então a pessoa começa a ter experiência com laboratório, o trabalho colaborativo. Então, acho que o trabalho, além, né, dos resultados, ele também vai nesse caminho, né, de você mostrar outros caminhos para outras pessoas que vêm depois. Eu vou falar rapidinho aqui só sobre o andamento da Tamily. Eu acho que é importante destacar a maturidade que a Tamily enfrenta, assim, né, encara todo o trabalho desde o CFG1. Acho que a gente começou trabalhando juntos na disciplina de construção com terra, né? Então acho que foi muito acertado. Sim. Aquela minha sugestão. Por que você não continua isso no seu CFG? Sim. Então eu fico muito feliz, muito satisfeita de conseguir acompanhar esse teu processo e ter conseguido de alguma maneira contribuir aí para esse trabalho, né, acontecer.
A Tamily, como sempre, muito ativa, né? Tava sempre presente e muito autônoma também. Eu acho importante destacar esse processo de autonomia dela, assim. Ela que me procurava, ela que chegava com dúvida, ela que inventava e testava, né? Enfim, eu acho que isso tudo é muito importante de ser colocado nesse momento, tá? Seu relacionamento foi muito bom, seus resultados também foram bons. Eu não acho que foi tão ruim quanto você colocou na apresentação. Eu acho que a gente chega com muita expectativa, né? E quando a gente não... Vamos botar mais calma, vamos botar mais NCD. A gente acha que vai dar um resultado, não dá. Mas eu acho que de fato, assim, não é só pelo resultado em si. Eu entendo que o TFG não é um número. É todo um processo, é toda uma experimentação, é todo um caminho que você percorre, que você amadurece. E eu acho que esse caminho foi muito bem experienciado por você, né? Então, eu acho que isso que tem que tirar, digamos assim, de positividade, tá? Isso aqui são corpos de prova. São adobes. São os adobes que eu fiz. E eles passaram por um ensaio de absorção. Mas eu tô guardando eles porque eles ainda vão passar por um ensaio de durabilidade. Assim que a estufa estiver consertada. Acabou o TFG, mas não acabou a pesquisa. Não acabou a pesquisa, até porque eu já trabalhei muito, né? Eu tenho que escrever pelo menos mais um artigo disso aqui. Então, tem que render artigo. Né? E como vocês viram, minha banca quer artigos. Não, contei com uma equipe de especialistas. Uma equipe de especialistas. Cada adobe desses tem uma porcentagem de resíduo de construção e demolição. Todos estão estabilizados com cal. E aí, a questão é... E aí, funciona? Dá certo? Não dá certo? Essa é essa pesquisa. E vamos guardar eles agora bonitinho. Na hora que o equipamento estiver consertado, a gente volta para ensaiar. Acabou, graças a Deus, acabou. Quer dizer, vamos ver, né? Sobre a prova. Amiga, só agora só. Amor de Deus, tô bem, eu tô bem, papai. Tá ótimo, amiga, relaxa. Então tá, vamos lá. Tá gravando aqui? Tá pegando? Som. A banca parabeniza a aluna pelo trabalho desenvolvido, pelo processo de pesquisa e pela escolha do tema. A banca sugeriu a alteração do título para Desempenho de adobes com resíduo de construção e demolição, estudo sobre resistência e durabilidade. A banca recomenda que esse trabalho seja indicado para representar a FAO em premiações futuras. Tá bom, querida? Uau. Sua nota é 10. Obrigada. Parabéns! Legal. Agora o sentimento é um sentimento de alívio, de trabalho cumprido. A banca indicou para participar de algumas premiações, representar a FAO, então talvez aí venham mais alguns trabalhos. Eu espero ainda escrever pelo menos mais um artigo científico resultando desse trabalho final. A gente já teve um primeiro que já foi publicado e espero publicar pelo menos mais um, né? Porque foi bastante trabalho, então vale a pena publicar e tornar esse conhecimento público. E é uma das formas como a gente retribui para a comunidade todo o investimento que é feito dentro da universidade pública. Viva a universidade pública! Gente, obrigada! Obrigada a todos que contribuíram para esse projeto, aos amigos representados pela Carol, que estiveram aqui, que trabalharam braçalmente, que ajudaram na elaboração desses adobes.
e de tudo que aconteceu aqui no laboratório, dos ensaios. Meu marido que está aqui filmando, esse bonitão, que é o que tá me aguentando durante esses 5 anos nessa loucura dessa universidade. E também tem trabalhado muito junto comigo, me apoiado, me dando muito incentivo. Minha família, meus irmãos, meus amigos, todos que têm me apoiado. Enfim, é isso, gente. Obrigada. Amo vocês.